porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, e oculto que não haja de saber-se. Lucas 8, versículo 17. Você já sentiu o peso de saber que alguém muito próximo, talvez um parente menos, mentiu sobre você? Não foi um mal-entendido, foi um plano calculado para manchar a sua imagem e mexer com o seu propósito. E o pior, a mentira foi contada para a pessoa errada, alguém que poderia ser a chave para o seu crescimento espiritual e a sua transformação. Hoje, vamos revelar o que realmente acontece quando um escolhido é alvo dessa armadilha menos e como isso pode virar o jogo a seu favor. O que poucos entendem é que existe uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores dessa situação. Essas palavras torcidas não são apenas fofocas, são armas contra o seu autoconhecimento, a sua fé e a sua resiliência emocional. Mas quando Deus levanta sua mão de proteção divina, nenhuma dessas tramas consegue destruir a sua jornada espiritual. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e o que você vai ouvir hoje vai abrir seus olhos para sinais que talvez você esteja ignorando. Então já se inscreva no canal para fortalecer essa comunidade. Ative o sininho e venha caminhar com a gente nessa missão de expor a verdade, vencer a mentira e conquistar a superação que o céu já preparou para você. Quando a mentira nasce dentro da própria família, ela carrega um peso diferente. Não é apenas sobre palavras distorcidas, é sobre a quebra de um vínculo que deveria ser protegido. Dentro do lar, o impacto de uma falsidade ecoa de forma mais profunda, porque toca raízes emocionais e espirituais que nos sustentam. É nessa base que se forma o campo mais delicado da batalha espiritual. E é justamente aí que o inimigo gosta de agir, usando aqueles que conhecem nossa história. O mentiroso familiar sabe exatamente quais pontos atingir. Ele não dispara no escuro, ele escolhe ferir onde sabe que vai doer. Ao usar palavras como arma, ele tenta redesenhar a imagem do escolhido, criando uma versão distorcida que sirva aos seus próprios interesses. Mas o que eles esquecem é que a mentira pode enganar por um tempo, porém não resiste ao teste do caráter. No reino espiritual, a verdade tem prazo eterno. Esses ataques internos não são apenas contra uma pessoa. Eles tentam ferir o propósito maior que Deus plantou em seu coração. Quando alguém próximo mente sobre você, a intenção não é só manchar sua reputação, mas desacelerar seu avanço. É como tentar arrancar uma árvore, cortando suas raízes. Porém, a proteção divina age como um cerco invisível, garantindo que a semente do seu chamado continue germinando. Para quem vive em crescimento espiritual, essas experiências dolorosas podem se tornar marcos de fortalecimento. Não se trata de romantizar a dor, mas de enxergar nela o que o Espírito Santo está mostrando. A mentira familiar expõe, mais cedo ou mais tarde, a fragilidade de quem a contou. É como se a própria trama carregasse um gatilho para sua revelação. E quando isso acontece, o cenário se inverte. O autoconhecimento adquirido no processo se transforma em ferramenta para reconhecer ataques futuros. Você passa a caminhar com mais intuição fortalecida e percebe que, mesmo dentro da família, nem todos estão alinhados com a sua jornada espiritual. E é justamente essa clareza que impede novos ataques de prosperarem. Mentiras nunca são lançadas ao acaso. Muitas vezes, o objetivo é interromper algo que Deus já planejou. Conexões estratégicas, oportunidades, alianças. Quando parentes próximos inventam histórias, eles podem estar tentando evitar que você se aproxime de pessoas certas para o seu propósito. É uma jogada de bloqueio, mas travada no campo espiritual. Eles sabem que, se a verdade sobre quem você realmente é chegar até alguém-chave, o jogo muda. A partir daí, não haveria mais como manter a narrativa distorcida. Por isso, o ataque é preventivo. Falar mal antes que a sua presença fale por si. Essa é uma forma de guerra silenciosa, mas não menos intensa, que visa impedir a transformação e o crescimento espiritual que sua vida carrega. Mas o que eles ignoram é que ninguém pode trancar uma porta que Deus já decidiu abrir. A história bíblica está cheia de exemplos de escolhidos que tentaram ser calados e, mesmo assim, alcançaram o que estava prometido.
José no Egito, por exemplo, foi difamado, vendido e esquecido, mas nada disso apagou o sonho que o Senhor havia plantado. Cada tentativa de isolamento pode acabar funcionando como uma preparação divina. O que parecia ser o fim de um relacionamento ou oportunidade se torna a chance de fortalecer a fé e alinhar a visão espiritual. Nesse processo, a resiliência emocional cresce e a sua convicção no propósito maior se torna inabalável. E na maioria das vezes, quando a verdade chega até a pessoa que tentaram afastar de você, ela chega com ainda mais impacto, porque não é apenas a sua voz falando, é o conjunto do seu testemunho. E isso tem um peso que mentira nenhuma consegue carregar. Quando alguém recebe uma mentira sobre você, ele pode estar, sem perceber, diante de um teste espiritual. Esse teste mede não só a capacidade de escutar, mas a do discerner. A diferença está entre ouvir com os ouvidos e ouvir com o espírito. E nem todo mundo passa por esse crivo sem revelar o que tem dentro. Algumas pessoas, ao receberem uma história distorcida, apenas acatam. Outras, porém, sentem aquele incômodo interno que só o Espírito Santo pode gerar. Algo que sussurra: espere, observe, não tire conclusões rápidas. E é nesse ponto que a batalha espiritual começa a se tornar visível para quem está atento. O escolhido, muitas vezes, nem sabe que está sendo observado. Ele apenas vive, mantém sua postura e segue na jornada espiritual sem alterar seu ritmo por conta de rumores. Mas o observador começa a notar que as peças não se encaixam. O tom da mentira não combina com a paz que você carrega. E, aos poucos, esse observador começa a perceber que a narrativa ouvida é incoerente. Ele percebe sua constância, sua superação de desafios, sua firmeza na fé, e isso gera uma quebra no encanto da mentira. O que antes parecia convincente começa a perder força diante da realidade. No final, o teste não é apenas para você ou para quem mentiu. É para quem ouviu. É a oportunidade dessa pessoa experimentar um salto de crescimento espiritual ao permitir que Deus revele a verdade. Não pelos lábios de alguém, mas pelos frutos que ela vê. No reino espiritual, nenhuma ação fica sem resposta. Quando alguém mente sobre um escolhido, está plantando uma semente que inevitavelmente voltará para quem a semeou. A mentira é como um bumerangue. Ela sai com força, mas retorna com o mesmo impacto, ou até mais. A Bíblia nos mostra que o homem semear, isso também colherá. A pessoa que escolhe ferir com palavras cria um ciclo que cedo ou tarde atinge de volta o seu próprio coração. E isso não é superstição. É um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus. Muitos mentirosos não percebem esse retorno porque ele raramente é imediato. Às vezes a colheita vem em forma de portas fechadas, relacionamentos desgastados ou perda de credibilidade. Outras vezes, é a consciência pesada que começa a corroer a paz que eles fingem ter. O crescimento espiritual do escolhido, por outro lado, se acelera nesse processo, porque cada ataque é uma oportunidade de exercitar a fé, a paciência e a confiança no propósito maior. O que o inimigo tenta usar para destruição, Deus transforma em fortalecimento. Assim, o efeito bumerangue não é apenas um castigo, é também uma aula para todos os envolvidos. O mentiroso aprende, mesmo que à força, que não se brinca com a verdade de Deus, e o escolhido confirma, mais uma vez, que a proteção divina é real e constante. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, considere apoiar o nosso trabalho clicando na opção Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. E-Simples, rápido e ajuda muito para que possamos manter este canal vivo e continuar trazendo reflexões profundas que fortalecem a sua fé e o seu crescimento espiritual. Cada contribuição é um investimento direto para que mais pessoas recebam essa palavra e encontrem inspiração para seguir firmes na sua jornada espiritual. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai te mostrar de forma ainda mais clara como Deus transforma até as tramas mais sombrias em plataformas para o cumprimento do seu propósito maior. O silêncio é uma arma poderosa nas mãos de quem confia em Deus. Em momentos de acusação, a reação natural é explicar, se justificar
e tentar limpar a própria imagem. Mas o escolhido aprende que muitas vezes a melhor defesa é deixar que o próprio fruto fale. Quando a vida carrega testemunho, cada ação se torna mais convincente do que qualquer argumento. No mundo espiritual, o silêncio não significa fraqueza, mas segurança. É a certeza de que a proteção divina já está agindo nos bastidores, revelando a verdade de forma que nenhum esforço humano poderia alcançar. O inimigo quer que você se desgaste na tentativa de provar quem é, mas Deus quer que você permaneça firme para que Ele mesmo seja o seu advogado. Essa postura confunde quem esperava te ver reagir com raiva ou desespero. O mentiroso não entende como você pode permanecer em paz quando sua reputação está sendo atacada. Isso é o que chamamos de resiliência emocional, fortalecida pelo crescimento espiritual. É o tipo de força que não vem da carne, mas do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que até Jesus ficou em silêncio diante de acusações injustas. Ele sabia que o plano do Pai não dependia da opinião pública, mas da verdade eterna. Seguir esse exemplo não é fácil, mas é a escolha mais sábia, quando o objetivo é vencer a batalha espiritual, sem se perder no processo. Quando o silêncio é usado com sabedoria, ele não apenas preserva a paz interior, mas expõe a mentira por contraste. Com o tempo, as pessoas percebem quem realmente estava falando a verdade. E isso é um golpe muito mais forte contra a mentira do que qualquer resposta imediata poderia dar. Existe um momento em que a verdade começa a se revelar, sem que você precise mover um dedo. É como se as peças começassem a se encaixar sozinhas. A pessoa que acreditou na mentira começa a perceber que a narrativa não corresponde ao que ela vê em você. Esse despertar muda completamente a dinâmica da situação. No início, a mudança pode ser sutil. Pequenos sinais, atitudes e incoerências começam a chamar a atenção. O observador percebe que você não age como foi descrito. Pelo contrário, nota que sua postura, sua fé e seu autoconhecimento revelam uma força e uma luz que contradizem totalmente a acusação recebida. Essa percepção não apenas desmonta a mentira, mas também revela quem estava por trás dela. Quando a máscara do mentiroso começa a cair, o escolhido não precisa se defender, pois a própria realidade já fez o trabalho. Isso é fruto de uma jornada espiritual vivida com integridade e constância. O mais poderoso nesse processo é que a revelação vem de forma natural. Não há gritos, não há confronto forçado, apenas a presença constante do escolhido e a coerência entre palavras e ações. Isso é o que dá credibilidade e sustenta a superação de desafios sem se contaminar pelo ódio. Quando a verdade vem à tona dessa forma, ela não só limpa o seu nome, mas também fortalece a fé de quem testemunha. É um lembrete de que a justiça de Deus pode ser lenta aos olhos humanos, mas é precisa e inevitável. Nem todo afastamento vem de arrependimento. Muitas vezes é o medo que mantém o mentiroso distante. Ele sabe que qualquer contato pode revelar detalhes que colocariam sua versão da história em xeque. A consciência pesada cria barreiras invisíveis que o mantém longe. Aquele que mentiu começa a evitar encontros, olhares e conversas. O simples fato de estar perto do escolhido se torna desconfortável. Isso acontece porque a luz da verdade incomoda quem se habituou à sombra da mentira. A presença do inocente se transforma em um lembrete constante da falsidade proferida. Esse afastamento pode até parecer vitória para o escolhido, mas é mais profundo do que isso. Trata-se de uma consequência natural da batalha espiritual em andamento. Quando Deus começa a expor o que estava escondido, a própria mentira se torna insustentável. O afastamento também serve como proteção. Muitas vezes, o Senhor permite que essas pessoas se distanciem para que não tenham mais influência sobre o seu crescimento espiritual e sobre as conexões que Ele está estabelecendo em sua vida. É a mão divina afastando o perigo. No fim, o mentiroso descobre que a fuga não resolve nada. A consciência não se cala e a verdade continua avançando, pronta para alcançar todos os lugares onde a mentira tentou se firmar. O que foi planejado para destruir pode se tornar a sua maior prova de vitória, quando seu nome é usado como arma
a intenção é que ele cause rejeição e desconfiança. Mas nas mãos de Deus, essa mesma situação pode se transformar em testemunho vivo de superação e transformação. A mentira pode até ser contada com habilidade, mas a verdade tem um peso diferente. Ela não precisa ser repetida muitas vezes para ter efeito. O escolhido carrega consigo um histórico de ações, frutos e posturas que falam mais alto do que qualquer acusação. Com o tempo, o seu nome deixa de ser um sinal de alerta para se tornar um ponto de referência. Aqueles que ouviram a mentira começam a associá-lo à firmeza, à paz e à proteção divina que percebem em sua vida. O que era motivo de dúvida se transforma em motivo de admiração. Esse é o tipo de reviravolta que só acontece quando a jornada espiritual é vivida com autenticidade. Não se trata de provar algo para o mundo, mas de permanecer fiel ao chamado e deixar que Deus conduza a narrativa. Assim, o seu nome, antes usado como arma, se torna bandeira de vitória. Ele passa a carregar o selo de quem venceu a batalha espiritual, sem descer ao nível de quem tentou derrubar. O verdadeiro incômodo para quem mente sobre um escolhido não está apenas na mentira em si, mas no peso da unção que essa pessoa carrega. A unção é algo que não pode ser fabricado ou imitado, pois vem diretamente de Deus. Ela se manifesta na forma como o escolhido entra em um ambiente e muda a atmosfera, mesmo sem falar uma palavra. É uma energia que atrai, inspira e provoca reflexão nos que estão por perto. Para quem vive de aparência e manipulação, estar diante de alguém ungido é como ficar diante de um espelho que revela suas falhas. Por isso, o mentiroso tenta anular a presença do ungido antes que outros percebam o seu valor real. Mas essa tentativa falha, pois a unção não é invisível, ela é sentida. Quem tem discernimento espiritual percebe a diferença. O peso da unção não está apenas no impacto momentâneo, mas na constância. Não é um brilho que aparece em um dia e some no outro. É uma luz que persiste mesmo em tempos de luta, que resiste às tempestades e continua iluminando o caminho para outros. Essa constância incomoda, pois revela quem vive de verdade e quem vive de performance. O mais interessante é que a unção não depende de títulos, posições ou reconhecimento humano. Ela vem do relacionamento íntimo com Deus, da fidelidade em secreto, das lágrimas derramadas em oração. E isso é algo que um mentiroso não pode reproduzir, porque exige entrega e renúncia. O incômodo, portanto, não é pessoal, é espiritual. O mentiroso não está apenas tentando apagar a sua imagem, mas tentando escapar do peso que a sua presença traz. Uma presença que expõe a verdade sem precisar abrir a boca, que confronta sem discutir e que vence sem retaliar. E no fim, o que mais incomoda é saber que essa unção não foi dada por homens, mas por Deus. E o que Deus entrega, ninguém pode tomar. Essa é a segurança que sustenta o escolhido mesmo diante de qualquer batalha espiritual. Nem toda mentira é apenas sobre destruir o outro. Às vezes, ela é sobre preservar uma imagem que está prestes a ruir. Muitos parentes próximos mentem porque sentem que o simples fato de você existir ameaça o personagem que eles construíram. É como se a sua autenticidade fosse uma luz forte demais sobre um cenário mal montado. Essa máscara pode ter sido construída ao longo de anos, através de pequenas manipulações e discursos bem ensaiados. Mas a presença de um escolhido, com um propósito maior e vida íntegra, coloca tudo isso em risco. A mentira, nesse caso, é uma forma de proteger a própria fachada, desviando a atenção para outro alvo. O mais perigoso desse tipo de mentira é que ela é contada com a habilidade de quem já está acostumado a manipular percepções. É cuidadosamente dosada, com pitadas de verdade, para parecer convincente. E por isso, muitas vezes, passa despercebida inicialmente. Porém, máscaras não duram para sempre. Com o tempo, a coerência entre palavras e atitudes começa a falhar. E quando isso acontece, a mentira que parecia tão sólida começa a rachar. A constância do escolhido, por outro lado, se mantém firme, e isso cria um contraste inevitável. O que eles não percebem é que cada tentativa de preservar a máscara, por meio da mentira,
é na verdade um passo mais perto de sua queda, pois quanto mais alta a fachada, maior o impacto quando ela desmorona. E Deus, que conhece corações e intenções, sabe exatamente quando e como permitir que isso aconteça. Assim, a presença do escolhido acaba sendo a prova viva de que não é preciso disfarçar para ter valor. O que é genuíno não precisa de enfeites para permanecer. E é essa simplicidade que derruba qualquer construção baseada em engano. Há um motivo pelo qual alguns mentirosos têm medo de certas pessoas. Elas reconhecem o padrão. O escolhido, que já passou por ataques semelhantes, desenvolve uma sensibilidade para perceber sinais de manipulação antes que o estrago seja grande. É como se tivesse um mapa mental de armadilhas espirituais e soubesse desviar delas. Esse reconhecimento vem do autoconhecimento e da experiência acumulada em batalhas anteriores. Cada mentira, cada tentativa de isolamento, cada traição deixa marcas que, quando curadas, se tornam um aprendizado. E isso impede que o mesmo golpe funcione duas vezes da mesma forma para o mentiroso. Isso é perigoso, porque significa que sua tática já foi decifrada. Ele não está lidando com alguém ingênuo, mas com alguém cuja intuição fortalecida foi treinada pela dor e moldada pela fé. Isso faz com que o escolhido não apenas reconheça o ataque, mas também consiga proteger outros dele. Esse tipo de vigilância espiritual incomoda porque impede que a mentira prospere. Mesmo quando o escolhido não confronta diretamente, a sua postura alerta outras pessoas a questionarem. E esse simples ato de despertar dúvidas já é suficiente para enfraquecer o poder da falsidade. O mentiroso, então, percebe que a proximidade com o escolhido representa risco de exposição e, por isso, opta pelo afastamento. Não por arrependimento, mas por autopreservação. Afinal, estar perto de quem conhece o padrão é estar sempre na beira de ser desmascarado. No fim, essa percepção é uma das maiores proteções que Deus concede a quem vive em crescimento espiritual, pois saber identificar a mentira antes que ela crie raízes é um dom que salva não só a si mesmo, mas também aos que estão ao redor. Uma das táticas mais comuns de quem mente é tentar isolar o alvo. Ao afastar o escolhido das suas conexões e apoios, o mentiroso acredita que terá mais controle sobre a narrativa, mas o que ele não espera é que Deus use o próprio isolamento como ferramenta de fortalecimento. O isolamento imposto pode se transformar em tempo de introspecção e alinhamento com um propósito maior, longe do barulho e da influência de vozes malintencionadas. O escolhido ouve mais claramente a direção divina. É nesse silêncio que estratégias espirituais são reveladas. Além disso, a tentativa de afastamento muitas vezes desperta curiosidade em terceiros. Pessoas começam a perceber o padrão e se perguntam: por que alguém tão insistente em isolar outra pessoa? Essa reflexão pode abrir portas para que a verdade comece a ser investigada. O mais irônico é que, ao tentar sufocar a influência do escolhido, o mentiroso acaba sufocando a própria quando a verdade começa a aparecer. Quem perde credibilidade é aquele que tentou manipular os fatos, e a confiança perdida é difícil de recuperar. No fim, o isolamento não destrói, ele lapida. O escolhido sai dele mais forte, mais consciente e mais preparado para enfrentar novas batalhas espirituais. E isso é a prova de que, para quem está em aliança com Deus, nenhuma estratégia maligna é definitiva. Essa é a reviravolta divina. Aquilo que foi planejado para ser a sua queda se torna o trampolim para a sua elevação. E o mentiroso, vendo isso, percebe que errou não apenas no alvo, mas na estratégia. Há algo de profundamente desconfortável em estar diante de alguém que sobreviveu a tudo o que foi feito para destruí-lo. Para o mentiroso, ver o escolhido ainda de pé é como reviver a cena da própria derrota. Cada sorriso, cada passo e cada conquista funcionam como lembretes vivos de que o plano falhou. Não é apenas sobre sobrevivência, é sobre vitória com honra. A presença do escolhido carrega uma paz que não combina com a narrativa de caos e instabilidade que foi contada. Isso desmonta silenciosamente a mentira,
pois quem está perto sente a discrepância. A coerência entre palavras e ações é tão clara que não precisa de defesa verbal. O simples existir já é um testemunho poderoso. Para o mentiroso, essa presença é como uma ferida aberta que não cicatriza. Ele sabe que sua história já não se sustenta diante da realidade que os olhos podem ver. E isso gera um desconforto que o leva a evitar qualquer contato. É o peso da verdade se impondo sobre a falsidade. O mais impressionante é que o escolhido não precisa se esforçar para provocar essa reação. Sua força vem do propósito maior, que continua sendo cumprido, mesmo diante das tentativas de sabotagem. Essa constância é como um farol que brilha, lembrando a todos que Deus é fiel. A cada encontro evitado, o mentiroso confirma que perdeu o controle da narrativa. E a cada novo avanço do escolhido, a vitória se torna ainda mais evidente. É a prova de que a proteção divina não só preserva, mas também exalta aqueles que permanecem firmes na fé. O silêncio do mentiroso nem sempre significa que ele esqueceu ou superou o que fez. Muitas vezes é a confissão mais alta que ele poderia dar. Ao se calar, ele admite que não tem mais argumentos para sustentar a falsidade. É uma condenação sem tribunal, imposta pela própria realidade. Para quem observa de fora, esse silêncio pode parecer maturidade, mas para quem conhece o contexto, é sintoma de medo. Medo de que qualquer nova palavra revele mais incoerências. Medo de que um simples diálogo traga à tona verdades que ele não está pronto para enfrentar. Enquanto isso, o escolhido segue sua jornada espiritual, colhendo frutos de sua constância e deixando que o tempo faça o seu trabalho. A ausência de defesa verbal não é descaso, é estratégia espiritual. É a confiança de que Deus sabe quando e como revelar o que precisa ser exposto. O silêncio também é incômodo para o mentiroso porque cria espaço para que outros formem suas próprias conclusões. Sem novas mentiras para reforçar a versão distorcida, a história começa a perder força naturalmente, e as pessoas começam a buscar a verdade por conta própria. Assim, o silêncio se transforma em uma sentença invisível que pesa mais a cada dia. Não é o escolhido quem o impõe, é o próprio fluxo da justiça divina que coloca cada coisa em seu devido lugar. E nesse tribunal invisível, a verdade sempre vence. Chega um ponto em que a verdade deixa de depender de provas e começa a se espalhar por si só. É como água que encontra frestas e invade todos os espaços. Por mais que o mentiroso tente conter, a narrativa verdadeira ganha força e alcance, rompendo barreiras de forma inesperada. Esse momento é inevitável, porque a verdade carrega uma energia própria. Ela pode ser retardada, mas não pode ser anulada. E quando o escolhido permanece fiel, o tempo se encarrega de revelar o que estava oculto. Esse é um princípio que vemos repetidamente nas Escrituras. O mais interessante é que a verdade, quando finalmente se manifesta, costuma ser acompanhada de sinais que a confirmam. São acontecimentos, conexões e oportunidades que validam o que antes era apenas uma suspeita. E isso reforça o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Para o mentiroso, esse é o ponto de maior desespero, porque ele perde completamente o controle da narrativa. A mentira, que antes parecia firme, se torna insustentável diante das evidências que surgem de todos os lados. A tentativa de manipulação se desfaz como fumaça. Quando a verdade se torna incontrolável, ela não apenas limpa o nome do escolhido, mas também o posiciona de forma ainda mais forte. E é nesse momento que se cumpre a promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus e vivem segundo o seu propósito maior. O que você ouviu até aqui não é apenas sobre sobrevivência, é sobre destino, propósito e vitória espiritual. Cada mentira contada contra um escolhido é na verdade uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. E cada tentativa de destruição se torna parte da plataforma que ele usa para exaltar aqueles que permanecem firmes na fé. Se você percebe que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, compartilhe nos comentários como Deus já transformou ataques contra você em vitórias. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para continuar sua própria jornada espiritual. Também te convido a se inscrever no canal
ativar as notificações e deixar o seu like para que essa comunidade continue crescendo e levando inspiração e superação a mais pessoas. E se desejar contribuir de forma especial, use a opção "Valeu" abaixo do vídeo. Sua ajuda fortalece nosso trabalho e nos permite continuar produzindo conteúdos que edificam vidas. O mais importante é lembrar que no reino de Deus, nada é desperdiçado. Até a mentira mais cruel se transforma em testemunho quando colocada nas mãos dele. É assim que a proteção divina opera, transformando dor em força e oposição em avanço. E nunca se esqueça, enquanto houver fôlego, há missão. A sua batalha espiritual não termina aqui. Ela apenas muda de fase. E nos próximos conteúdos, vamos aprofundar essa jornada, revelando sinais claros de quando Deus está prestes a virar a página e te conduzir para uma temporada de elevação que ninguém poderá impedir.